Olá, eu sou o William Lima e esse é o Papo de Líder. Nas últimas duas conversas que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre os níveis de maturidade. E aí muita gente me perguntou assim, tá William, você explicou como é que eu lido quando eu estou nesse nível de maturidade. Mas eu como líder eu quero saber como é que eu lido com a equipe quando está nesses níveis. Então a gente tem que pegar cada um deles para fazer uma análise. Primeiro a vítima, né? A pessoa que está se colocando como vítima. A grande função do líder é entender o que é que a pessoa não está enxergando, porque o ser humano ele enxerga a realidade muito baseado naquilo que está dentro da cabeça dela. Então às vezes ela não está enxergando tudo que ela tem que enxergar para ter a maturidade necessária. Então, por exemplo, a pessoa que está se colocando como vítima, ela não está enxergando que ela é capaz, que ela pode sim resolver o problema e por isso ela se sente tão inferior. É por essa inferioridade que ela tem uma tendência de querer que as pessoas deem a resposta, que as pessoas digam o que ela tem que fazer. Como é que um líder pode ajudar alguém a se sentir mais capaz, a se sentir capaz de resolver os problemas? O grande segredo aqui é não dar as respostas. A gente como líder às vezes tem uma tendência de quando o colaborador pergunta, a gente já sair respondendo. Ou porque a gente tem um padrão também que se sente bem de responder, ou porque é mais rápido e mais fácil. Então nessa hora é a hora de voltar a pergunta para o colaborador. Se ele perguntou para você, chefão, como é que eu posso resolver um problema? A pergunta mágica é, como é que você pode resolver um problema? Como é que você pode resolver? Qual é a melhor forma de resolver? E aí nessa hora, às vezes, o colaborador vai entrar naquela armadilha de dizer, mas eu não sei, por isso que eu estou te perguntando, né? E tem uns truques, alguns truques que você pode usar. Uma delas é, quando ele disser que não sabe, você vira para ele e fala, tá ok, eu sei que você não sabe, mas e se você soubesse? O que você faria? Qual seria a solução que você daria? Quando a gente faz a pergunta dessa forma, a tendência é ele... Porque no primeiro momento, quando eu perguntei qual era a solução, ele tinha que ter certeza de qual era a solução. Quando eu pergunto e se você soubesse, eu deixo uma porta aberta para ele ter uma dúvida. Para ele dizer assim, talvez eu faria isso, talvez a solução seja tal. E quando tem essa porta para dúvida, é muito mais tranquilo para ele te dar uma solução e ele pensar no jeito de resolver. E aí, quando ele vem com o problema, você volta a pergunta. Conforme você vai fazendo as perguntas, ele vai pensando, ele começa a entrar num modelo onde ele começa a perceber que quem está dando as respostas é ele, não você. E esse é o modelo ideal, porque quando ele começa a encontrar as respostas dele, ele começa a ganhar confiança, começa a acreditar nele, e aí ele passa a se sentir capaz, e isso dá mais chance dele agir. Agora, o outro problema da vitimização é que ele, além de ele se sentir incapaz, ele não consegue perceber que quem gera o resultado dele é ele mesmo. Ele tem uma tendência de achar que os resultados dele são gerados pelo concorrente, pelo outro colega, pelo mercado, pelo N situações ou pessoas que estão no externo, que não são ele que estão resolvendo. Então como é que a gente ajuda ele a resolver isso? A gente tem que ajudar ele a fatiar a experiência. Então ele vai pegar qualquer experiência que ele viveu e vai pegar assim, ó, dessa experiência, qual que é a minha responsabilidade, qual é a parte minha que eu criei, ou seja, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer que somou para esse resultado. Porque tem a parte do outro, das outras pessoas, que eu não tenho controle, tem a parte do sistema, ou da empresa, ou do ambiente onde ele está interagindo nesse problema, e aí ele também não tem o controle. O que ele precisa é olhar para a parte dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, qual é a atitude que ele não teve, ou que ele teve, que ele precisa modificar, que ele precisa transformar, e aí sim ele sai da vitimização. Já o cara que se acha, se é o teu colaborador, que é o cara que se acha, o grande segredo é a ambição que ele tem. Se você pergunta para alguém que se acha onde você se vê nos próximos anos, ele vai dizer, você é dono dessa empresa, você é da diretoria, eu vou ser supervisor geral da empresa. E é essa ambição que vai fazer ele se mexer. Por quê? Porque você precisa ajudar ele a perceber o seguinte, tá, você quer ser supervisor, você quer ser diretor, você quer ser gerente, tá, mas para chegar lá tem um caminho a ser trilhado e o próximo passo é você estar talvez no meu lugar, você está como gerente da loja ou no cargo de coordenador que eu tenho hoje. E aí você ajuda ele a perceber que ele ainda não está pronto para ser o coordenador. Pô, William, mas como é que eu faço isso? Simples. Você vai chegar para ele e vai pedir para uma cena. Você vai dizer assim, olha, eu estou precisando aumentar o ticket médio da minha farmácia, da minha loja, da minha loja de varejo. E eu quero que você me dê uma estratégia, me dá uma estratégia. Via de regra, ele não sabe nem bem o que é ticket médio e muito menos estratégia, qual seria uma boa estratégia. E aí você começa a dar uma demonstrações para ele que ele precisa sim aprender mais, que ele precisa se transformar. Quando isso acontece, você pode abrir o jogo com ele. Cara, eu estou te falando tudo isso porque eu sei que você precisa... É interessante você querer mais, você ter ambição,
mas eu sei também que você tem um caminho a trilhar e eu quero ser teu parceiro nesse caminho. Eu também quero crescer e para crescer eu preciso criar um sucessor, alguém que aprenda. E isso só vai acontecer se você estiver aberto para aprender. E aí quando ele entende isso, ele fica aberto. E outra coisa que o cara que se acha não enxerga é que sozinho ele não vai chegar lá. Ele tem uma tendência de achar que ele sozinho vai conseguir. E ele precisa entender que além dele tem toda uma equipe que também precisa de resultado. E enquanto ele não tiver sinergia e não ajudar essa equipe, e aí você vai usar a ambição dele para entender o seguinte: só quando você estiver fazendo o resultado do outro acontecer é que você sobe de cargo, você começa a ir para um cargo de liderança. Bom, essas são as dicas que eu tinha para você. Espero que tenha somado e até o próximo Papo de Líder. E compartilha com alguém que você percebe que é interessante saber essas dicas. E a gente fica até o próximo vídeo. Forte abraço!